Oi! Se você é uma dessas pessoas que já tentou ler a Bíblia de várias formas e não consegue entender o que está aqui dentro, não entra na sua cabeça, se liga que esse vídeo é para você. Oi, casais! Estamos juntos novamente, já faz um tempo que a gente não grava nada para falar com vocês. Já começa esse vídeo pedindo desculpa porque eu tô com essa voz aqui rouca. Já teve pior. Tá ficando bom. Uma hora a gente chega lá. Seguinte, o assunto de hoje é Bíblia. E desde o início eu quero deixar bem claro que o objetivo aqui hoje é falar para pessoas simples. Esse vídeo não foi feito para falar para teólogo, para entendedores, não. É para falar para pessoas simples que tentam buscar a palavra de Deus, tentam ler a Bíblia e não conseguem, ficam confusas, e lê um texto, não entende e mistura tudo. É disso que nós vamos falar hoje. Nas minhas caminhadas por aí, falando de Jesus, né? Não só eu, mas toda uma família que caminha junto, pessoas aqui em Pouso, São Bernardo do Campo, pessoas em Diadema, em Nova Lima, Joanópolis, que estão nessa mesma pegada, nesse grupinho que a gente caminha junto aqui, evangelizando. Creio que para você também, que está aí no seu ministério, na sua igreja, não deve ser diferente. Uma coisa muito comum da gente encontrar no nosso caminho são pessoas que falam assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Talvez para você que tem uma caminhada com Jesus, que já tem uma intimidade com o Espírito Santo, você às vezes pode até não entender uma pessoa que fala isso, porque é tão simples entender a Bíblia e tal, mas é verdade que tem pessoas que não conseguem. E nós estamos aqui para amá-las. Portanto, eis que conversando com o Espírito Santo, ele me deu uma ideia muito legal de mostrar para você como entender a Bíblia. Então, para explicar de uma maneira bem simples como entender a Bíblia, nós vamos falar da divisão mais simples que existe na palavra de Deus, que é antes de Jesus e depois de Jesus, que a maioria das pessoas conhecem como Antigo Testamento e Novo Testamento. Para representar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, eu trouxe aqui um copinho com terra seca para falar sobre o Antigo Testamento. Então, para você que quer entender a Bíblia, tem que começar pensando que toda a Bíblia é importante, toda ela é importante. Quando você caminha pelas terras da Antiga Aliança, você tem a oportunidade de conhecer a história, conhecer personagens que foram muito importantes dentro da história, personagens que inclusive anunciaram a vinda do nosso Salvador em alguns momentos. Caminhar pelas terras da Antiga Aliança, ler o Antigo Testamento, em algum momento vai te fazer entender uma enorme diferença entre o bem e o mal. As histórias do Antigo Testamento, elas vão se misturar entre amor e ódio, entre prosperidade e desgraças, e os textos são confusos, e às vezes as palavras são difíceis, complexas demais. Em algum momento pode ser que você precise de alguém entendido do assunto para esclarecer uma passagem ou outra, mas eu quero que você preste bem atenção numa coisa. Do livro de Mateus para frente, onde é o Novo Testamento, ali está a palavra de Jesus Cristo, representada aqui pela água, porque o próprio Jesus, ele diz ser a fonte da água viva. Eu gosto muito de uma passagem em que Jesus encontra com uma samaritana e ele diz para essa mulher que quem beber dessa água, ele próprio, Jesus Cristo, nunca mais terá sede. De Mateus para frente, você encontra palavras que saciam a sua sede, palavras de salvação. Afinal de contas, para que Jesus veio? Não foi para salvar a sua vida? Então as palavras de salvação, as palavras deixadas por Jesus Cristo, estão no Novo Testamento. Aqueles livros e aqueles textos que ali estão foram escritos por pessoas que inclusive caminharam ao lado do próprio Jesus, ou por pessoas que foram evangelizadas por pessoas que caminharam ao lado de Jesus. E ainda tem mais, no Novo Testamento existem cartas escritas por um homem chamado Paulo, que foi instruído pelo próprio Jesus depois que ele ressuscitou.
Eu acredito que está começando a fazer sentido. Na antiga aliança, as palavras são pesadas, arenosas, difíceis de carregar, difíceis de entender. No Evangelho de Cristo, no Novo Testamento, as palavras são cristalinas, leve, saciam a sede e ficam mais fácil de entender. Eu vou ler um trechinho da Antiga Aliança e depois vou ler um trechinho do Novo Testamento e a gente avalia junto aí a diferença entre as duas partes. Beleza? Na Antiga Aliança eu vou ler Deuteronômio 28, a partir do versículo 25. Diz assim: O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida, todas as aves do céu, os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia, como um cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não logarás o seu fruto. Nossa, pesado. Um tanto quanto cruel. Difícil de entender para uma pessoa que não tem o hábito da leitura, que não entende o que está escrito aqui, porque foi dito isso, muita maldição, muita covardia, e não dá para enxergar muito amor nisso daqui. Agora vamos para o Novo Testamento. Agora no Novo Testamento a gente vai ler João 6, a partir do versículo 35. O próprio Jesus falando: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí, sentiu a diferença? Eu quero te encorajar a voltar a ler a Bíblia, a tentar mais uma vez ler a Bíblia, só que dessa vez a partir do livro de Mateus, a partir do Novo Testamento, a partir das palavras do próprio Jesus, porque nelas você vai encontrar nada mais, nada menos que amor. Você vai encontrar muito amor, porque é só isso que Jesus tem para oferecer: amor. Nele não tem olho por olho, dente por dente, nele não tem vingança, nele não tem castigo, nele só tem espaço para amor e mais nada. Se você começa a ler as palavras deixadas por Jesus Cristo, você vai perceber que elas são palavras de vida, palavras que saciam a sede, palavras que saciam a sua fome, palavras que realmente respondem as suas dores, palavras que respondem tudo aquilo que te aflige e que te direcionam para uma solução, para um conforto, para uma paz que está no amor que Deus o Pai, o Deus que enviou Jesus Cristo, tem para te oferecer. E quando você junta as duas coisas, quando você começa a ler toda a Bíblia, mas a partir de Jesus Cristo, entendendo Jesus, é como se você estivesse pegando a antiga aliança e regando a antiga aliança, entendendo tudo o que acontece de verdade. Fica mais suave, fica mais fácil de entender. E quando você rega essa terra seca, o que acontece é que começa a brotar vida no seu ser, vida em sua vida. Você vai ficar
mais suave, você vai ficar carregado de amor, você vai entender a mensagem que Deus Pai está trazendo para a sua vida. É isso que acontece quando você busca a palavra de Deus a partir de Jesus Cristo. Vida é vida, amor. A palavra inteira se torna viva e ela te completa, porque só pode existir vida onde existe Jesus. Só pode haver vida se houver a água que dá todo início à vida, é Cristo. É somente Ele. Se você começar a ler a palavra de Deus a partir do livro de Mateus, eu tenho certeza absoluta que o amor do Pai vai te abraçar e você vai entender aquelas palavras. Então é isso, de uma maneira bem simples, era essa mensagem que eu queria passar para você hoje. Você pode sim conseguir entender a palavra de Deus se você começar pelo livro de Mateus, se você buscar nos evangelhos de Cristo, se você buscar nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, você vai encontrar ali o amor do próprio Jesus falando com você e esclarecendo tudo aquilo que você busca para preencher a sua vida. Somente em Jesus existe salvação. São nas palavras dele que você vai encontrar essa salvação. Jesus não veio para falar de prosperidade, Jesus não veio para falar de riqueza aqui nessa terra. As promessas de Deus, o Pai, as promessas do Pai que enviou Jesus Cristo não são para que você prospere aqui nessa terra. Jesus declarou inúmeras vezes que ele não tem nada a ver com o reino desse mundo. Então corra para Jesus. Se você entendeu essa mensagem, pegue agora a sua Bíblia, comece a ler o livro de Mateus ou comece pelo livro de João. Sinta o amor de Jesus nas palavras deixadas no Novo Testamento. Ali o Espírito Santo vai falar com você e vai colocar em seu coração tudo que você precisa para ser feliz e para ter a vida eterna garantida a você. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Seja feliz. Corra para Cristo. Beijo, até a próxima, pessoal.